Oi, gente, tudo bem? Prazer, sou a professora Amanda de Química. Eu tô aqui para falar sobre as questões do Enem 2023 dessa disciplina. Então, vamos lá conferir? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no Enem 2023. Eu tô aqui com o caderno amarelo do segundo dia para falar sobre as questões de Química. Bom, a primeira questão de Química aqui desse caderno que eu tenho para destacar é a questão 94, que ele fala sobre os solos amazônicos, que eles são ricos em silicato, então eles não são muito apropriados para o cultivo, porque são incapazes de reter nutrientes. Então ele dá aqui uma introdução, mas o mais importante vem a seguir para a resolução dessa questão. Ele fala que admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície, carregados negativamente. Esses grupos atraem aqui íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio e do magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação do solo fertilizado é predominantemente iônica, como ilustra a figura, em que o M, aqui temos um cátion, de um metal, representa os cátions metálicos e, de acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é 3,44. Então ele traz aqui para a gente uma questão, uma ilustração desse solo, e o mais importante está nessa interação aqui entre o oxigênio, que é um elemento bastante eletronegativo, por esse motivo ele tem a tendência de atrair os elétrons da ligação, e um metal, que é um cátion metálico, que vai ser atraído aqui para formar basicamente uma interação iônica. Então ele traz aqui várias eletronegatividades dos elementos metálicos que ele cita no texto, e ele pergunta qual desses cátions, todos eles são capazes ali de perder elétrons, qual desse cátion vai resultar numa interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato. Então, a grande questão aqui, gente, é a diferença de eletronegatividade, porque uma ligação iônica ela é composta basicamente de um elemento com uma eletronegatividade bastante alta, no caso do oxigênio, e um elemento com uma eletronegatividade baixa. Então, quanto maior essa diferença entre o mais eletronegativo e o menos eletronegativo, isso daqui vai dar um maior caráter iônico, tá? Então, se a gente reparar aqui, quanto menor a eletronegatividade do elemento, essa diferença aqui, 3,44 menos 0,82, vai dar pra gente uma ligação de maior caráter iônico. Quando essas eletronegatividades são muito próximas, é sinal que os dois elementos não têm tanta tendência de ganhar elétrons. Isso já confere pra gente uma ligação de caráter covalente, que é um outro tipo de ligação química. Então, nesse caso dessa questão, como ele estava pedindo para a gente a de maior caráter iônico, a gente precisa encontrar aqui nessa tabela qual que daria uma maior diferença de eletronegatividade em relação ao oxigênio. Então, no caso aqui, como a gente pegaria 3,44 menos 0,82, esse valor aqui que a gente consegue seria o caráter iônico dessa ligação, que no caso aqui dá para a gente 2,62. Tá? Qualquer outro número que a gente pegar aqui, como ele vai ser maior, então ele vai dar uma diferença menor de eletronegatividade. Então, a resposta correta aqui seria o potássio com essa eletronegatividade de 0,82. Beleza. Seguindo adiante, a gente tem essa questão aqui 96 no caderno amarelo, que trata sobre a gasolina. Então, ele explica aqui pra gente que a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cadeias saturadas, contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Porém, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Dessa maneira, essas cadeias conseguem resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. Então, ele traz aqui para a gente no quadro 5 combustíveis, 5 compostos que podem ser utilizados como combustíveis, e ele pergunta qual deles vai apresentar maior desempenho. Então, pensando aqui em maior desempenho, a gente volta para o enunciado e ele fala que as gasolinas de alto desempenho têm elevados teores de hidrocarbonetos, ou seja, temos aqui compostos de apenas carbono e hidrogênio. E o mais importante, ele diz a seguir, que são cadeias ramificadas. Então, o que era uma cadeia ramificada? Que tem aqui o metil, etil, tem escrito ali para a gente onde está essa ramificação, tá? Então, a gente precisa garantir esses requisitos. Então, com essas questões, o que a gente já pode eliminar? A gente já pode eliminar decano e heptano, porque eu não tenho ramificações. Geralmente, esse N na frente, gente, ele está dizendo justamente que é uma cadeia linear, Então, é uma cadeia de decano,
linear, então sem nenhuma ramificação, então esses dois a gente já pode eliminar de cara. A seguir, a gente tem três compostos que têm ramificações, né? Que a ramificação vem aqui na primeira etapa da nossa nomenclatura, né? Então, etil, metil, ele tem ramificações. Porém, olha esse último aqui, ele tem um ol, indicando pra gente que ele não é simplesmente um hidrocarboneto, ele é um álcool. Então, a gente já poderia tirar isso daqui de vista. Mas o mais importante, gente, é que ele fala das cadeias ramificadas. Então, o que a gente pode reparar? Esse composto 4, ele tem um etil na posição 3 e um metil na posição 4. Então, ele tem duas ramificações. Poderia desenhar? Poderia, mas talvez é um tempo precioso que a gente não precise só de analisar a nomenclatura, a gente já consegue resolver. Outro aqui, ó, o composto 5, 3 etil e 2 metil. De novo, tem duas ramificações. Legal, os dois têm duas ramificações, mas olha esse outro aqui, ó, tem 2,2,4 trimetilpentano. Então, como que é essa estrutura aqui? Pentano, uma cadeia de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho aqui na carbono 2, 2 e 4 metis. Então, eu tenho 2 metis no carbono 2, vamos desenhar aqui, e mais um metil no carbono 4. Completando aqui, que a gente pode reparar que essa cadeia tem em relação aos outros, gente. Ele já tem aqui mais ramificações, né? Tem 3 ramificações em relação aos outros. Então, o que carrega melhor aqui os dois requisitos que ele comenta, um hidrocarboneto com maior número de ramificações, seria aqui o nosso composto 3, o 2,2,4 trimetilpentano. Beleza? Então, claro, poderia desenhar todas as estruturas para perceber isso, com certeza, mas, assim, só analisando e entendendo um pouquinho da nomenclatura, a gente já consegue separar aqui qual o melhor combustível, tudo bem? Próxima questão que relaciona com química aqui para nós seria essa 97. Eu sei que muitos vão dizer, mas isso é física, tem uma linha muito tênue entre química e física. Então eu vou falar dessa daqui também, se você não viu o vídeo de física também está disponível, mas eu vou falar dessa daqui também, que eu colocaria ela como um meio termo entre física e química. Ele fala aqui, gente, dá aqui um textinho de introdução pra gente sobre os aerossóis, da questão dos aerossóis no lixo, tudo mais, mas o mais importante é a pergunta que ele fala o seguinte: se eu tiver um frasco de um aerosol que tem 100 ml de capacidade e 0,1 mol de produtos gasosos na temperatura de 650 graus no momento da explosão. Então ele fala desse contexto. Ele quer saber qual que é a pressão em atm dentro desse frasco no momento da explosão. Então assim, gente, falou em volume, a gente tem aqui alguns indícios importantes, né? Eu tenho 100 ml, que é uma unidade de volume. Eu tenho 0,1 mols, que é N. Eu tenho os 650 graus, que é temperatura. Produtos gasosos. Pressão em atmosfera. E ele dá esse carinha aqui, que é o R, a constante universal dos gases. Não tem como a gente fugir do famosa equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, essa equação é capaz de relacionar para os produtos gasosos essas variáveis. E, como a gente pode perceber, nós temos todas as informações. A única que a gente não tem, que é justamente a pergunta, é a pressão. Então, ele quer saber qual foi a pressão nesse momento da explosão, levando em consideração todas essas unidades. Uma dica importante para a gente é o seguinte: eu tenho todas as informações, com certeza, mas eu tenho que tomar muito cuidado com as unidades. Então, a grande dica aqui, gente, para fazer um PV igual a nRT corretamente, é prestar atenção nas unidades, principalmente do R. O R que está aqui para a gente vai determinar quais são as unidades, né? A unidade que eu vou usar do SI. Nesse caso, esse valor de R, que é 0,082, pede para a gente um volume em litros, pede para a gente uma pressão em atm, que é a pergunta, pede para a gente mol, que vai ser mol mesmo, não tem muito para onde fugir, e uma temperatura em Kelvin. Então, todos os dados que nós temos, a gente vai ter que adaptar para essas unidades. E a dica está justamente aqui na constante, para a gente não se confundir. Então, pressão, que é a nossa incógnita, vai ser aqui, isolando o P, nRT sobre V. Substituindo os valores, o mol não tem muito o que fazer, é 0,1 mols de produtos gasosos. A constante também não, porque ela já está dada aqui para gente, 0,082. Agora, o erro fatal aqui é usar a temperatura em 650 graus, que a gente não pode, porque ele está pedindo aqui para gente que tem que ser em Kelvin, a própria unidade pede isso.
Lembrando que, para transformar a temperatura em Kelvin, é graus mais 273, que vai dar aqui para a gente 923 Kelvin, que é o valor que a gente vai usar nessa equação. Por fim, dividido pelo volume. Volume, cuidado de novo, não posso pôr o 100 ml. 100 ml equivale a 0,1 litros. Então, isso aqui é importante para a gente conseguir isolar a unidade que a gente quer. Então, substituindo todos os valores que eu tenho aqui na nossa fórmula, posso cortar aqui 0,1 com 0,1, 0,082 vezes 923, resulta aqui para a gente 75,68 atm, sendo bem exata, tá? Que leva para a gente mais próxima de 76 atmosferas, tudo bem? Então, esse aqui é um PVNRT clássico, falou de gases, falou volume, pressão, temperatura, com certeza vai levar para a gente para um PVNRT, beleza? Então, vamos seguindo adiante aqui. Temos aqui mais algumas questões física, biologia, seguindo. Eu tenho aqui mais uma para falar para nós, que é a questão 108. Então, a questão 108, gente, fala sobre as cetonas. Cetonas são parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. E ele fala da molécula de hexantreisona, que é um exemplo de composto volátil responsável pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Então, ele quer saber que, para produzir essa hexantreisona, né, que é o objetivo aqui dessa questão, qual é o composto que a gente deve oxidar. Então, lembrando que isso aqui é um exemplo de uma reação orgânica, que a gente tem algum produto, que é a pergunta, que a gente deve oxidar até a nossa cetona. Lembrando que cetona é uma função orgânica de um carbono dupla O presente ali no meio de duas cadeias carbônicas, tá? Então, a cetona, gente, quando a gente está falando de oxidação, reação orgânica, o que era oxidar? Oxidar, a gente está falando em ganhar elétrons. Então, quando a gente fala de oxidação de orgânica, a gente está falando que a gente está mudando o NOx do nosso elemento carbono, tá? Se ele está oxidando, esse NOx está aumentando. Então, a reação de oxidação clássica, né, que a gente tem aqui como oxidante, permanganato de potássio, que é esse cara aqui, e meio ácido, um meio ali cheio de H+, é uma oxidação muito importante, que é a oxidação de álcoois. O que acontece nos álcoois, gente? Quando a gente tem um álcool, vou desenhar aqui um álcool simplesinho, um etanol, um álcool primário, porque a hidroxila está ligado num carbono primário, o que acontece? Quando a gente oxida, a gente passa por essa reação de oxidação. Oxidar na orgânica nada mais é que esse carbono começar a ter mais ligações com oxigênio e ter menos ligações com hidrogênio, porque isso ajuda esse carbono a aumentar o seu NOx. No caso aqui, se um carbono primário passar por uma primeira oxidação, o resultado dele vai ser esse daqui, ó. Vai ser a gente ter uma dupla O, a primeira etapa dessa oxidação. Então, ele passou de uma ligação simples para uma dupla. Quando a gente faz isso, o NOx desse carbono aumenta, porque ele está fazendo mais ligações com o O. Só que, qual que é o problema nesse caso? Eu não formei uma cetona, né? Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Nesse caso, eu estou formando um aldeído. Por quê? Porque esse OH estava na pontinha da minha cadeia carbônica. Então, na hora que eu fiz uma dupla, essa dupla está lá na ponta, isso é uma outra função, é a função orgânica aldeído. Então, para eu conseguir formar uma cetona, eu preciso que esse meu OH também esteja num carbono que não está lá na pontinha, tá? No meio da cadeia carbônica, tá? Então, o que acontece? A oxidação a cetonas, ela é característica de álcoois secundários. Porque mesma estrutura, ó, eu tenho o meu OH ligado aqui no meu carbono, que a partir do momento que ocorre a oxidação, esse OH agora vai ser uma dupla O com carbono. Quando eu faço isso, eu consigo fazer uma cetona, tá? Então, o segredo aqui dessa questão é a gente lembrar desse tipo de reação orgânica, né, que é chamada de oxidação de álcoois, que pode formar aldeídos e cetonas, dependendo do tipo de álcool. Se for um álcool primário, vai formar um aldeído, primeiramente. Se for um álcool secundário, uma cetona.
O álcool primário, gente, inclusive, só a título de curiosidade, se eu oxidar mais uma vez esse aldeído, ele vira um ácido carboxílico. Então, o álcool primário, ele tem 3 opções, 3 momentos ali, né? Dois momentos de oxidação. Agora, o carbono secundário, ele só vira acetona, acabou. Ele não consegue virar um outro ácido carboxílico, porque ele não tem mais para onde encaixar ligações, tá? Porque geralmente o que substitui aqui é a ligação com o hidrogênio. Beleza, tudo isso para introduzir a reação de oxidação. Então, nesse caso, o que a gente tem que pensar? Beleza, eu preciso ter alguma coisa aqui que vai oxidar, que vai formar a hexantrezona. Então, vamos olhar agora de trás para frente, vou apagar aqui tudo, para a gente dar uma olhada. Eu vou olhar aqui de trás para frente e pensar na hexantrezona. Então, a hexantrezona, cadeia carbônica de 6 carbonos, né, que está escrito aqui para a gente, hexantrezona, então eu tenho que ter 3 carbonos, 3, vai ter uma dupla, e continua aqui com mais 3 para dar o hexan, né? Vou meter para cá. Beleza, completei aqui minha cadeia, isso aqui é uma hexantrezona, esse aqui não precisa, esse aqui, e aqui mais um CH3, beleza. Então, o que eu tenho que observar aqui, gente? Que nem a gente fez no caso anterior. Se isso aqui virou uma cetona, isso aqui anteriormente era um C com um OH. Então, era um álcool secundário que tinha essa mesma cadeia principal. Eu tinha que ter aqui 6 carbonos na minha cadeia principal. Na minha posição 3, eu tenho um OH, que me leva aqui a esse álcool. Então, esse álcool, mesma coisa, é uma cadeia carbônica de 6, cadeia principal, hexan 3, que eu tenho um OH aqui. Porém, o final de álcoois, a gente tem que lembrar que é OL. Então, para formar essa hexantrezona, eu precisei oxidar o hexan 3-ol, que seria aqui a letra C. Tá? Um pouquinho mais longo, porque acho que é bacana a gente falar um pouquinho mais sobre reações orgânicas, que costuma ser um assunto com um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente deu uma volta um pouquinho maior, mas para melhorar aqui a nossa discussão, tudo bem? Então, letra C, hexan 3-ol seria oxidado a hexantrezona. Perfeito. Outra questão importante aqui de química é a 112 no meu caderno amarelo, que ele fala sobre descarte de detergentes. Então, detergentes e sabões costumam ser um assunto bastante importante aqui no Enem. E ele fala que descarte de detergentes comuns nos esgotos, ele ocasiona a formação de uma camada de espuma, que impede a entrada de oxigênio na água. Então, os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Está aqui a informação mais importante da questão, e isso ocorre um desequilíbrio ambiental nos rios. Então, ele traz aqui para a gente a estrutura de um tensoativo presente na composição de um detergente, e esse detergente é um detergente não biodegradável. Então, ele deixa aqui bem claro isso. Então, ele quer saber o que a gente precisa mexer na estrutura química desse tensoativo para torná-lo um detergente biodegradável. Então, esse aqui não é, eu quero deixá-lo mais biodegradável. E aí, gente, a resposta está justamente aqui na parte que a gente grifou, que ele fala que os micro-organismos não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Então, o que era ramificação? Essas estruturas aqui que tem na nossa cadeia, que dificultam aqui os micro-organismos de quebrar. Então, isso não é biodegradável. Então, o que eu precisaria fazer para ele ser? Tirar as ramificações, né? Então, esse seria o primeiro passo. Então, vamos ver aqui as alternativas. Então, quando ele fala aqui, ó, trocar grupo aniônico por um grupo neutro, grupo aniônico por grupo catiônico, eliminar as insaturações. Ele não falou que o problema do tensoativo era o anel aromático, as duplas, as insaturações, a parte polar da molécula. Nada disso está incluído na questão do biodegradável. Ele deixou bem claro aqui no texto que o problema dos micro-organismos são as ramificações, então é nela que a gente vai ter que mexer. Então ele traz aqui na letra E, ó, modificar a cadeia carbônica para uma cadeia normal, que é uma cadeia normal sem ramificações. Então é justamente isso que a gente tem que mexer para conseguir deixá-lo biodegradável. Então a letra correta seria a letra E. Beleza? Então, mais uma questão aqui que a dica tá no texto. Fundamental aqui a leitura do texto, tá? Continuando aqui nas nossas questões, questão 116. Eu acho que essa questão já foi até falada no vídeo de biologia, mas ela também é uma bom crossover aqui das duas disciplinas, então vou falar sobre ela aqui também, tá?
Então, ele fala sobre essa estrutura, que é o aldrin, que é um inseticida agrícola, organoclorado, sintético, de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica de fórmula tananã, tá escrito aqui pra gente, está representada na figura. Esse produto foi introduzido na agricultura, tem alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Então, esse inseticida aqui vai permanecendo ali nos seres vivos, né? Então, ele fala que um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada com esse inseticida. Então, ele analisou várias amostras de fluidos, saliva, sangue, lágrima, urina e leite, quanto à presença dessa substância. E a pergunta traz em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou maior concentração. Então, assim, gente, por isso que eu falei que é um crossover de química com biologia, porque a questão mais importante para mim, do ponto de vista da química, está nesse pedaço aqui, que ele fala que é uma estrutura de baixa polaridade. Então, se ele tem baixa polaridade, ele é mais próximo de uma coisa apolar. Então, o que isso quer dizer? Essa estrutura me ajudava em alguma coisa? Não, talvez até confundisse da gente ficar olhando, pensando em cloros, pensando em polaridade, eletronegatividade, mas não precisava de nada disso, porque ele disse no texto que tinha baixa polaridade. Então, considerando que é uma molécula de baixa polaridade, e a gente lembrar aquela famosa chavão lá que dissolve semelhante, dissolve semelhante, o que isso quer dizer? Para eu conseguir dissolver alguma coisa, eles têm que ter características parecidas. Por exemplo, polaridade. Um sal dissolve muito bem na água porque ele tem caráter polar. A água não dissolve muito bem na água porque a água não dissolve bem no óleo, desculpa, porque a água é polar e o óleo é apolar. Então, se ele está me dizendo que esse inseticida tem baixa polaridade, ele está mais próximo de apolar, que é gordura, né? Um exemplo clássico aqui que vem na nossa cabeça. Então, esse cara dissolveria muito melhor num óleo, por exemplo, do que na água, porque a água é uma molécula polar. Então, olhando aqui, analisando os fluidos biológicos que ele fala, se a gente for pensar em saliva, sangue, lágrima, urina, todos eles são bastante compostos de água, né? A lágrima, inclusive, ele fala dos sais, água com sal ali, então são compostos bastante polares. Então, por esse motivo, por eliminação aqui pensando, uma alternativa importante seria o leite. O que ele fala aqui pra gente? Por causa do alto teor de gordura. Então, considerando que a gordura é um componente apolar, seria muito melhor da gente encontrar, muito mais fácil da gente encontrar esse composto nesse fluido, que tem essa característica mais apolar, tá? Então, essa seria uma análise do ponto de vista da química, beleza? Outro também que é bem interdisciplinar seria essa questão 118, que ela fala sobre o consumo de refrigerantes. Então, ele está falando de dois refrigerantes, um refrigerante comum e um refrigerante diet, e ambos têm a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. A gente considera que a base é a mesma, mas o refrigerante comum tem basicamente água com gás, né? E grande quantidade de açúcar. E o refrigerante diet também tem água com gás e adoçantes, mas as massas desses adoçantes são muito pequenas. Então, ambos têm a mesma base, né? Se a gente for pensar aqui, água com gás, mas um deles tem muito açúcar e o outro tem adoçante. Mas qual que é a diferença entre o adoçante e o açúcar, né? Que ele traz aqui pra gente? O adoçante, ele fala aqui pra gente que tem menor massa. Tem massa menor, massa muito pequena, tá? Então, ele quer saber, se a gente for comparar o refrigerante comum aqui, o que ele tem, né? Comparando essas duas versões. Então, se a gente for pensar aqui na própria letra A, o que ele fala sobre densidade? O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. O volume, gente, basicamente é o mesmo, né? A gente está falando aqui da água carbonatada, enfim, é a base que é a mesma nos dois refrigerantes. Porém, o que a gente tem que tomar cuidado com a massa? Ele não acabou de falar que o refrigerante comum é açúcar, basicamente? E as outras coisas, né? Mas o outro tem adoçante. E adoçante, como a gente viu aqui do diet, ele tem menor massa. O que vai acontecer então quando a gente fala de densidade? Eu não estou mexendo aqui no meu denominador, que é o volume, e estou mexendo na massa.
Então, o adoçante, tendo menos massa, ele vai ter uma menor densidade também, porque densidade e massa são diretamente proporcionais nesse caso. Então, se o nosso refrigerante comum tem mais açúcar, a densidade dele, a massa é maior, consequentemente, a densidade também. Então, já seria essa a primeira resposta aqui, tá? Vamos só dar uma olhada em alguns pontos que eu gostaria de dizer que poderiam ser confusões do ponto de vista da química. Por exemplo, a letra D, que ele fala menor massa de solutos dissolvidos. Na verdade, é o contrário, né? O refrigerante comum tem maior massa de solutos dissolvidos, porque ele tem o açúcar e o açúcar tem maior massa. Outro que poderia causar polêmica é esse aqui, ó, da maior temperatura de congelamento. E aí a gente tem que falar de propriedades coligativas. Lembrando propriedades coligativas, gente. Quando a gente tem água pura, por exemplo, a gente tem um ponto de fusão ali nas condições de uma atmosfera, ponto de fusão de 0 graus e ponto de ebulição de 100. Porém, se a gente pegar uma água com sal, adicionar sal nessa água, a gente vai ver que esses valores alteram. Isso está relacionado com as propriedades coligativas. Então, o que acontece? Vocês já viram aquelas do pessoal da Europa, Estados Unidos, que tem problema com neve. Nos primeiros procedimentos deles é para ajudar a tirar aquela neve, jogar bastante sal naquela neve acumulada. O que o sal acontece, gente? O sal, ele se dissolve na água, tem característica polar, acontece a solvatação, enfim. Mas, como que ele altera as propriedades da água? A água agora, ela tá como se estivesse ocupada ali, dissolvendo aquele sal, solvatando aquele sal. Por esse motivo, gente, fica mais difícil dela conseguir tanto evaporar quanto congelar. É um jeito bem simples da gente imaginar. Ela está ali ocupada, dissolvendo aquele sal, e agora ela fica mais difícil de conseguir se separar para entrar em ebulição, porque ela precisa se agitar e se manter uma distância maior, né? Mas também dificulta dela congelar, das moléculas de água se aproximarem para fazer o congelamento. Então, o que acontece? Quanto mais soluto a gente tem na água, né? Quanto maior a quantidade de soluto que a gente tem, mais difícil é das coisas acontecerem. Então, vai ter um maior ponto de ebulição, eu vou precisar de mais energia para aquela água conseguir entrar em ebulição, e eu vou ter uma menor temperatura de congelamento, tá? Porque vai ficar mais difícil da água congelar. Então, um pequeno comentário sobre propriedades coligativas. Então, por que a neve derrete? Porque quando eles jogam sal, o ponto de fusão da água fica até menor. Fica uma temperatura menor, então se era 0 vai ficar negativa. Então naquela temperatura ambiente que está, a neve derrete, porque eu alterei ali o ponto de congelamento dela, tá? Esse é um comentário sobre propriedades coligativas. Então nesse caso, como o refrigerante comum tem bastante açúcar, grande quantidade de açúcar, né? Eu não sei nem se daria para a gente comparar isso, porque ele não fala essa comparação exatamente, não daria para mensurar isso, né? Mas, tendo o refrigerante comum grande quantidade de açúcar, o refrigerante comum teria uma menor temperatura de congelamento. Ia ficar mais difícil de congelar por conta desse soluto, dessa quantidade maior de soluto, tá? Então, eu queria ressaltar só essas duas alternativas, que elas têm um pouquinho mais de potencial, né? Mas a resposta correta aqui é letra A, de maior densidade, tá? Alguns comentários do ponto de vista da química. Seguindo adiante aqui nas questões, mais uma de física. Essa questão 121, ela fala sobre uma molécula, né? Para que ela seja um medicamento, ela tem que ter o que a gente chama de atividade farmacológica, ou seja, deve ser capaz de atingir o local de ação. Então, ela deve conseguir chegar onde ela precisa chegar, né? Basicamente. Ela não deve se degradar no estômago, porque no estômago ele é muito fortemente ácido, deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um agrupamento amino, um recurso tecnológico empregado é a sua conversão no cloridrato correspondente. Então, ele está falando aqui que é uma estrutura com cadeias carbônicas longas, tem um grupamento amino nesse fármaco, e uma das coisas que eles falam é converter no cloridrato correspondente. E essa conversão é realizada por essa equação abaixo. Então, aqui está o nosso fármaco, com cadeias carbônicas representadas por R e o grupamento amino. A gente precisa aqui de um meio ácido e vai formar essa estrutura aqui que ele fala que é o cloridrato correspondente. E ele pergunta o que a gente está fazendo nessa estrutura
para aumentar a sua eficiência de circulação no sangue. Então, gente, de novo, eu vou entrar naquela conversa de polaridade, né? Se a gente está falando de sangue, sangue tem sua base ali basicamente água, né? Então ele também tem uma polaridade relevante. Então, quando a gente faz essa conversão, vamos observar essa reação. O que está acontecendo aqui, ó? O Cl está virando o íon cloro e esse agrupamento amino que estava no nosso fármaco, basicamente ele pegou esse hidrogênio aqui do ácido. Então isso daqui, gente, basicamente é uma reação ácido-base. O agrupamento amino funciona como uma base, porque ele é um aceptor de hidrogênios, aceptor de H+, e esse carinha aqui seria o ácido, porque nessa teoria ele é um doador de H+. Então o que a gente está vendo aqui é um clássico ácido-base, tá? O amino funciona como a base e o ácido é o HCl mesmo, que a gente já imaginava que é o ácido clorídrico, tá? Então, o que aconteceu aqui? Quando essa reação química aconteceu, a gente vê aqui a formação de uma estrutura com carga positiva e negativa, né? Basicamente parecido com a estrutura de formação de um sal, de uma reação de neutralização comum. Entre ácidos e bases formaria sal e água, mas por essa teoria a gente está vendo aqui a formação dessa estrutura positivamente e negativamente carregada. Então, gente, falou positiva e negativa, que essa estrutura positiva e negativa, eu tenho um componente perdendo elétrons ali positivo e esse recebendo elétrons. Então, isso daqui é um caráter iônico, que nem a gente falou lá na primeira questão do potássio. Eu tenho uma parte positiva, uma parte negativa. Tendo maior caráter iônico aqui, isso aqui vai ajudar ele a circular no fármaco. Então, de novo, a gente tem um caráter polar também maior, que facilita essa interação e essa circulação desse fármaco no sangue, tá? Então, isso daqui, o que aconteceu com essa estrutura? Ele aumentou aqui o seu caráter iônico, permitindo o aumento da circulação do fármaco no sangue. Não seria uma basicidade, gente, porque ele já tinha uma base aqui e um ácido. Então, isso aqui é quase uma neutralização, então não faz muito sentido falar em basicidade. Lipofilicidade, ele está falando que aumentaria o caráter apolar, né, de interação com a gordura. Então, ao contrário, esse cara positivo e negativo agora interage mais com água, tem um caráter polar maior do que o inicial. Esse inicial, ó, com cadeias carbônicas enormes, tinha um caráter mais apolar, né? Então, isso que a gente quis mexer. Então, não pode ser lipofilicidade. Cadeia carbônica. Incremento da cadeia carbônica, a gente não mexeu na cadeia carbônica, ó, ela está intacta aqui, o R3, então não faz sentido também. E estado de oxidação também não condiz, porque nesse caso todos os elementos que a gente tem aqui têm estado de oxidação aqui que se mantiveram, então não faz muito sentido essa discussão de oxidação nesse caso, tá? Então a resposta seria a letra C, caráter iônico. Beleza. Seguindo aqui adiante, a gente tem essa questão aqui que era um pouquinho mais teórica sobre tecnologia nuclear, que é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes, como ocorridos em Chernobyl, Goiânia, Fukushima. A gente falou bastante disso, quem assistiu Oppenheimer esse ano. E ele fala de, apesar de ter muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e utilização em armas nucleares, a energia nuclear também tem vantagens, lógico, senão não seria usada, né? Em comparação às outras fontes de energia. Então, o que ele traz aqui? Qual que é a característica que traz a vantagem para a energia nuclear? Então, formar resíduos facilmente recicláveis? Não, acabou de falar que forma resíduos tóxicos, né? Então, não são resíduos facilmente recicláveis. Aumento do desmatamento? Não. Contribui para a produção de chuva ácida? Não, ele não libera gases, né? Gases do efeito estufa. Inclusive, essa é uma das coisas boas dele, inclusive. Então, a chuva ácida geralmente está relacionada à produção de óxidos, que ali queima de combustíveis fósseis e atividades industriais, tá? Emitir gases tóxicos são lançados no ambiente? Não, a energia nuclear não emite gases tóxicos. Produzir calor sem consumo de combustíveis fósseis? Sim, com certeza. É uma vantagem da energia nuclear, né? É o seu principal ponto ali. Não estou queimando combustíveis fósseis, mas eu estou gerando uma energia bastante importante. Então, beleza, aqui era um pouquinho mais teórico. Vamos seguir aqui. Próxima, questão 126. Ele fala do controle da água
da dureza da água, que é bastante importante quando ela é utilizada em caldeiras, porque formam sais pouco solúveis e formados a partir de sulfatos e carbonatos e se acumulam no interior das tubulações, causando obstruções. Inclusive, gente, um negócio interessante, dá uma olhada, isso é um problema bastante comum na Europa, que tem a água bem mais dura do que a nossa, né? E você vê os canos, eles estragam porque acontece esse acúmulo de sais pouco solúveis, né? O que são sais pouco solúveis? Que não se dissolvem na água, né? Então eles precipitam, eles ficam ali no interior do tubo, se forma uma camada super grossa, que pode, inclusive, inutilizar aquele cano, né? Então precisa ser trocado. Então é uma coisa bastante importante essa questão da dureza da água. Então ele fala sais formados a partir de sulfatos, SO4, 2- e carbonatos. Tá? Então ele quer saber, para analisar essa água, foram feitos testes de qualidade. Os testes de qualidade foram analisados os seguintes parâmetros: cálcio, cloreto, turbidez, coliformes e sólidos sedimentáveis. Então, ele quer saber qual desses testes é o mais importante para controlar a formação desse tipo de obstrução em tubulações. Beleza, então falou em dureza de água, gente, é sinônimo do nosso amigo cálcio. Sempre esqueço de trocar o marcador. Cálcio. Tá? O cálcio, gente, principalmente com esse cara aqui, ele forma o carbonato de cálcio, que é um sal pouquíssimo solúvel, muito relevante nesse contexto, tá? Então ele forma aqui o sulfato de cálcio, sulfato e carbonato de cálcio, são sais pouco solúveis. Então falou em dureza da água, é sinônimo de cálcio. O cloreto não poderia ser, porque a gente está falando aqui de cloreto, é um ânion, então ele não vai formar sal com esses caras que também são ânions, né? Turbidez a gente está falando já desses sólidos ali que estão outros materiais, não só sais, né? Mas a turbidez, a gente está falando dessa dificuldade de enxergar se a água está turva, né? Se eu já tenho coisas ali, então não vai ser isso que vai me dar o parâmetro da dureza da água, né? Para eu ter uma água dura, é uma água muito rica em cálcio. Então essa é a principal coisa que eu tenho que olhar para controlar esse tipo de obstrução, tá? Então é sinônimo. Falou em dureza de água, pensa automaticamente no cálcio, principalmente na formação desse cara aqui, que é o carbonato de cálcio. Então, o teste mais importante aqui seria esse teste de cálcio, que é o teste 1, tá? Seguindo aqui, questão 128, ele fala do produto antimofo, aquele que a gente compra no mercado, né? Que tem aquela embalagem com tampa perfurada, contendo cloreto de cálcio anidro. Então, anidro, gente, anidro é um tipo de sal que ele não tem água na sua estrutura, né? No seu retículo cristalino. Porém, esse sal, esse cloreto de cálcio, quando a gente deixa ele exposto ao ambiente, ele absorve essa umidade, que ele está dizendo aqui na questão, transformando-se num cloreto de cálcio desidratado. Então, esse cloreto de cálcio, ele literalmente absorve 2 moléculas de água aqui. Mas, gente, é diferente de essa água estar... Não é que o sal está se dissolvendo na água. Essas águas agora fazem parte do retículo cristalino do sal. Então, todo sal tem uma estrutura cristalina ali, né? Formada de seus cátions e ânions em grande quantidade, que forma uma estrutura geométrica muito bem definida, que é o retículo cristalino. Então, quando a gente fala de um sal hidratado, eu estou dizendo que essas moléculas de água estão dentro desse retículo cristalino. É uma estrutura um pouquinho diferente, não é a mesma coisa que só dissolver o sal na água, tá? São contextos diferentes. Tudo bem, mas isso não é importante para a questão, só um comentário. E ele fala que é o seguinte, que a massa molar da água é 18 gramas por mol, e a massa molar do cloreto de cálcio anidro é 118. Então ele quer saber, quando a gente hidrata essa substância, qual que é o ganho percentual em massa. Então, quanto de massa o meu cloreto de cálcio ganha anidro, né? Que ele era anidro, quanto que ele ganha de massa percentual falando, né? Em porcentagem, em relação ao que ele tinha anteriormente. Então, é o seguinte, gente. Ele inicial, CaCl2, tem 111 gramas por mol. Beleza, o que ele ganhou nesse processo para virar o sal hidratado? O que mudou daqui para cá foram justamente as 2 moléculas de água. Se cada molécula de água tem 18 gramas por mol, 2 moléculas de água vão ter o dobro, que são 36 gramas por mol. Certo? Então agora para a gente pensar, quanto que 36 gramas por mol representa nesse todo aqui?
no nosso cloreto de cálcio inicial. Então, ele quer saber quanto que ele ganhou em massa, o percentual que ele ganhou. Então, ele tem 36 gramas de água que ele ganhou sobre o seu início, que era 111. Isso daqui, gente, fazendo essa conta aqui rapidinho, vai dar aqui pra gente 36 dividido por 111, vai dar 0,32. Então, esse valor representa aproximadamente aqui pra gente, em percentual, 32% da massa inicial, tá? Então, tá falando do ganho percentual em massa. Quanto que essas duas águas representam na massa que a gente tinha anteriormente? Qual que é esse ganho, tá? Então, seria a letra D, 32%. Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui na nossa questão 129, é uma questão um pouco extensa, que ela traz bastante informação, inclusive ela ocupa aqui uma página inteira, mas vamos analisar com calma. Então, ele fala o seguinte, um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo uma solução de nitrato de mercúrio, que não foram utilizados numa aula prática. Cada frasco tinha 5,25 gramas nesse nitrato de mercúrio dissolvido na água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que esse cloreto de mercúrio tem uma solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com o cloreto de sódio conforme a reação abaixo. Então, ele traz aqui o nitrato de mercúrio, que estava no frasco. Então, cada frasco tinha 5,25 gramas desse cara aqui. Vai reagir com NaCl, cloreto de sódio e sal de cozinha, para formar esse cloreto de mercúrio aqui e nitrato de sódio, tá? Então, ele fala, ele não sabia quanto que ele ia usar de NaCl. Então, ele foi testando, foi aumentando gradativamente a quantidade anotada em cada frasco, como apresentado no quadro. Então, ele começou em gramas, com 0,2 gramas, 0,4 até 1,4. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa ferida. Afinal, ele mesmo falou aqui que esse cloreto de mercúrio é um sólido, né? Então, ele filtrou, secou e foi medindo a massa do produto formado. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de sal adicionado com a massa de cloreto de mercúrio obtida em cada frasco. Então, ele quer saber qual foi o gráfico que ele obteve. E ele dá pra gente massas molares prontas, graças a Deus, do nitrato de mercúrio 525, NaCl 58 e cloreto de mercúrio 472. Beleza, gente. Então, você olha tudo isso e fala, meu Deus, não sei nem por onde começar, mas vamos com calma. Isso aqui é um exercício clássico de estequiometria, correlação em mols. Então, deu massa molar, começou a dar umas massas, com certeza a gente vai ter que fazer relação em mol. Então, a parte da química não é tão complicada, mas muita informação acaba assustando um pouco a gente. Então, vamos com calma. Primeira coisa que eu vou destacar aqui pra gente é a própria reação química, tá? Dica de vida, olhou uma reação química, dá uma confirmada, não custa assim, né? Dá uma olhada se ela está balanceada. Eu sei que não é muita cara do Enem fazer isso, mesmo porque já temos aqui alguns coeficientes, mas não custa, né? Tem 2 sódios aqui, 2 sódios aqui, tem, bacana. 2 mercúrios, átomos de mercúrio aqui, 2 aqui tem. 2 nitratos aqui, 2 nitratos aqui tem também, bacana. O Enem foi muito legal, ele deu pra gente balanceado. E o fato da reação estar balanceada, ela já traz para a gente uma proporção essencial na resolução do exercício. Ele mostra para a gente o seguinte, que para cada 1 de nitrato de mercúrio, eu preciso de 2 de NaCl, formando 1 do nosso produto cloreto de mercúrio, tá? Beleza, então isso aqui é a proporção da reação que ninguém mexe. Ela está dada pela reação balanceada, tá? Agora a questão é, será que todos esses valores de massa que ele colocou aqui eram suficientes para a minha reação acontecer? Porque se a gente reparar aqui nos gráficos, eles não são constantes, né? A gente vê uma modificação aqui do produto formado. Então, vamos analisar a primeira estequiometria da reação, esgotar tudo que a gente pode fazer de conta para depois a gente pensar no gráfico. Então, beleza, a gente está vendo aqui que para cada 1 mol de nitrato de chumbo, eu preciso de 2 mols de NaCl. Porém, quanto que tinha em cada frasco? Ele deu aqui pra gente, ó. Ele deu que em um frasco tinha 5,25 gramas. Tá, mas eu não posso comparar gramas de nitrato com gramas de NaCl assim direto, sem passar pelo mol. Então, o que eu sei? Eu sei que 525 gramas, que ele deu ali na
no exercício? É 1 mol. Coincidentemente, olha que número fofo, ó, já deu certinho ali, parece o 525 com vírgulas a menos, né? Então, quanto que esse frasco tem em mols, na verdade? Porque é ele que a gente vai trabalhar, é ele que importa, né? É o frasco que a gente está reagindo. Então, 1 mol tem 525. 5,25 gramas tem X, que dá pra gente um X de 0,01 mol. O que isso quer dizer? Que eu tinha naquele frasco 0,01 mol de nitrato de chumbo. Beleza? De mercúrio, desculpa, tô falando chumbo, né? Nitrato de mercúrio. Agora, para eu conseguir reagir esse 0,01 mol de nitrato de mercúrio, eu preciso do dobro de NaCl, está aqui na minha proporção. Então, eu precisaria de 0,02 mol de NaCl. Bacana, mas quanto é 0,02 mol de NaCl em gramas? Que eu não tenho essa informação. Tenho sim, ó. Eu sei que 1 mol de NaCl é 58 gramas. Mas eu não preciso de 1 mol inteiro, eu preciso de 0,02 mol. Que dá aqui na nossa conta, nosso Y, vai dar 1,16 gramas. Tá, que é isso que eu tô achando? Eu tô achando o seguinte, que olha, para reagir aquelas 5,25 gramas do meu frasco de nitrato de mercúrio, eu preciso, pela proporção estequiométrica da minha reação, de 1,16 gramas de NaCl. Então, isso é o que eu preciso para minha reação acontecer. O que isso quer dizer? Se eu colocar menos que isso, se eu colocar 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, até esse momento aqui, ó, antes do 1,16, o que está acontecendo? Está formando? Tá, mas está formando exatamente a estequiometria? Não. Eu tenho excesso, né, de 1, eu tenho reagentes limitantes e excesso. Então, antes disso, vai formar menos do que a minha proporção estequiométrica. E se eu colocar mais que isso, vai sobrar. Não vai funcionar mais. Então, se eu colocar 1,2 e 1,4, vai formar a mesma coisa de cloreto de mercúrio. Não vai formar mais, porque eu cheguei no meu limite estequiométrico, tá? Então, beleza. Então, eu tenho uma informação importante, que para reagir a 5,25 gramas, eu preciso de 1,16 gramas de NaCl. Se eu colocar antes disso, eu não consigo reagir todo o meu reagente, todo o meu frasco, tá? Beleza. Voltando lá para a proporção, 0,01 mol desse, eu precisei de 0,02 mol desse, porque a proporção é 1 para 2. Quanto que eu vou formar de produto? É 1 para 2 para 1, o mesmo 0,01 mol inicial. Só que, segundo a nossa informação aqui de baixo, 1 mol de cloreto de mercúrio é agora 472. Lembre que cada substância tem a sua massa molar. Mas agora eu vou formar, se eu seguir a minha estequiometria da reação, 0,01 mol. Quanto que isso dá em gramas? Mais um terceiro valor aqui pra gente, que vai dar 4,72 gramas. Vejam, gente, que por conta dessa primeira conta, que deu 0,01, as outras contas estão até que simples da gente resolver aqui, né? Matematicamente, não é tão dramático. 4,72. Beleza, outro valor super importante. Se eu reagir todo o meu frasco, 5,25 gramas, com todo o meu NaCl, seguindo a minha proporção estequiométrica, que é 1,16, eu consigo formar no máximo 4,72 gramas de cloreto de mercúrio. Por que isso é importante? Porque se eu colocar mais sal a partir de agora, se eu colocar 1,20, vai formar mais do que 4,72? Não. Vai parar no 4,72 gramas de cloreto de mercúrio. Tá? Então, esse aqui é o meu limite de cloreto de mercúrio. É o máximo que dá para eu fazer com essa quantidade de reagente que estava no frasco. Isso eu não consigo mudar. Agora, se ele foi testando os NaCl's, o que ele viu? Até chegar nesse 1,16, a quantidade foi menor que isso, foi menor que 4,72. Partindo de 1,16, eu cheguei no limite, meu limite estequiométrico. Então, a partir daqui, 1,2 e 1,4, esse valor não muda. Então, esses dois valores aqui, eu vou ver um constante de cloreto de mercúrio. E antes disso, eu vou ver subindo. Uma curva, né? Uma curva ali crescente. Por quê? Porque eu não cheguei ainda no meu limite. Eu fui pondo um pouquinho de NaCl e reagiu um pouquinho. Pus mais um pouquinho, reagiu mais, até chegar no 1,16, que era o meu topo. Né? 1,16 de NaCl era o máximo que eu conseguia reagir com 5,25. Então, depois de tudo isso, vamos olhar no gráfico? Ó, então eu quero encontrar um limite que eu tenha 4,72 gramas de
cloreto de mercúrio e 1,16 de sal. Que a partir dali, gente, eu posso colocar o que eu quiser. Se eu não mudar o meu outro reagente, que estava no frasco, se eu não colocar mais dele, não dá para formar mais produto, tá? Eu cheguei no meu limite da reação. Então, olhando aqui os gráficos, ó, só olhando esse daqui e esse daqui, já não poderia ser, porque eu tô vendo o negócio crescendo ao infinito e além, ó. Então, as quantidades que ele colocou, chega um momento que acaba o meu reagente, o meu nitrato de mercúrio. Então, não tem como isso aqui continuar crescendo ao infinito. Porque a gente viu que em 1,16 eu preciso chegar numa constante, que não está acontecendo aqui nesse gráfico para as massas de NaCl, tá? Beleza, então a gente fica com esses 3 gráficos aqui. Então, agora a gente olhar o quanto eu formei de cloreto de mercúrio. Quanto que eu formei de cloreto de mercúrio? 4,72. Aqui, parece 4,72? Parece, tá entre 4 e 5, né? Tem potencial. Mas, ele chegou aqui no constante 1,16? Parece, né? E esse aqui, ó, 4,72. Chegou no constante 1,16? Parece também, legal. Agora, os dois parecem bons no limite que a gente chegou, né? Mas, qual que é uma diferença importante aqui, ó? Olha onde esses dois gráficos começam, ó. Um começa no 0 e um começa no 2. Dá para eu ter produto aqui, ó, logo no começo, sem colocar o NaCl? Não. Vou começar do 0. Então, eu não tenho produto, vou colocando 0 de NaCl. Quando eu começo a colocar NaCl, né, aqui na nossa reação, que a coisa começa a acontecer, tá? Então, eu preciso do NaCl para formar o produto. Então, isso é uma coisa importante. Eu tenho nitrato de mercúrio, não cloreto de mercúrio. Então, ele não vai começar aqui do nada, tá? Agora, esse outro gráfico aqui, o que estaria errado? Ó, ele fala que o nosso limite do NaCl tá aqui um pouco maior que 0,5, né? 0,57, sei lá, alguma coisa assim. Não pode também, apesar do 4,72 estar perto. Então, gente, juntando tudo isso, nosso limite, nosso NaCl e tudo mais, a gente ficaria aqui com a letra B. Ele vai aumentando, 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 até chegar no limite. A partir de agora, ó, você pode pôr o NaCl que for. Posso pôr 2 gramas de NaCl. Não vai mudar, tá? Porque agora eu atingi o meu limite estequiométrico. Então, essa aqui era uma questão bastante interessante, um pouco trabalhosa, né? Porque ela envolve algumas evidências aqui, trabalhar com gráfico, mas a parte importante da química, isso, gente, equação balanceada, proporção estequiométrica, já dá aqui pra gente um bom norte de como essa reação está acontecendo, tá bom? Então, essa foi a questão 129, letra B. Seguindo aqui adiante, mais algumas de física, eu tenho mais essa aqui para falar, que é a 134. Então, ele fala que entre os medicamentos mais comuns para o alívio da dor é o ibuprofeno, famoso, né, que a gente compra ali na farmácia, um composto quiral. Dá aqui uma informação bastante importante, quiral, com ação anti-inflamatória, efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura com isômero óptico. Olha, já dá um monte de dica ali. Ele fala pra gente que a fórmula do ibuprofeno é a seguinte. Ele dá outros ativos, aqui, vários outros ativos, paracetamol, dipirona, alguns velhos amigos ali. E ele quer saber qual desses princípios de ativos tem o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno. Ó, gente, ele tem várias dicas no enunciado, mas vamos fingir que a gente não percebeu, a gente olhou direto as moléculas. Mas, lembrem-se que isomerias espaciais temos duas. A geométrica, que traz ali os isômeros cis e trans, que envolvem uma ligação dupla e a posição desses ligantes em relação à dupla, sendo a cis com os ligantes para o mesmo lado e a trans, os ligantes invertidos ali na dupla, né? E a outra isomeria espacial relevante é a isomeria óptica. E aí, gente, falou em isomeria óptica, que ele falou no enunciado, né? Mas é um sinônimo de carbono quiral. O que era um carbono quiral? Um carbono que faz 4 ligações diferentes, tá? Ele tem 4 ligantes diferentes. Então, se esse aqui é o R, esse aqui é o R2, esse aqui é o R3, eu não posso repetir ligante para ser um carbono quiral, tá? Então, se eu não soubesse disso, eu ia olhar aqui e falar, não pode ter isomeria geométrica, porque não tem nenhuma dupla além das do benzeno, né? O benzeno não vai abrir em cis e trans, que ele é muito estável. E essa dupla aqui está com oxigênio. Então, não teria isomeria geométrica que nem se eu quisesse. Então, teria que ser isomeria óptica. E aí ele está falando em vários lugares, ó.
várias dicas, várias mensagens preliminares, né? Isômero óptico, quiral, deu várias dicas que isso daqui tem isomeria ótica, tá? Então, vamos caçar um carbono quiral. Então, o segredo de achar carbono quiral não pode ser carbono que está fazendo dupla aqui com o O, porque ele já perdeu a chance de ser um quiral, está fazendo duas ligações com o mesmo elemento. Aqui, ó, esses carbonos da ponta são tudo CH3, né? Então, 3 dos ligantes já são hidrogênio, não pode também. Já não pode ter ligantes iguais. Esse cara aqui do meio tem 2 hidrogênios escondidos. Também não pode ser quiral. Do benzeno, muito menos, estão fazendo ligações duplas. E sobra esse cidadão aqui, ó. Ó, ele está fazendo uma ligação com o metil aqui, um ligante. Com esse treco todo aqui, que é um ácido carboxílico, outra ligação. Com isso daqui todo, que é um outro ligante. E, por fim, tem um hidrogênio perdido aqui. Então, nosso carbono quiral é esse cara aqui que a gente representa com asterisco, tá? Então, só para ilustrar por que ele tem isomeria ótica. Agora, eu preciso achar um outro elemento aqui, uma outra substância, né, um outro princípio ativo que também tem isomeria ótica. Então, seguindo a mesma lógica, ó, benzeno esquece. Aqui, esse carbono da ponta tem 3 hidrogênios, não pode. Esse carbono que tem dupla O não pode. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios escondidos, muito menos. E esse daqui também tem 3 hidrogênios, também não pode. Então, a fenacetina não pode ser, não tem nenhum carbono quiral. Mesma coisa aqui, ó, carbonos do benzeno esquece. Esse com a dupla O muito menos. 3 hidrogênios, péssimo, não tem carbono quiral também. Esse daqui... Vamos lá, CH3 de novo, 3 hidrogênios, não posso. Aqui tem um monte de dupla O, dupla com carbono, não dá também. Benzeno também não dá. Aqui é um nitrogênio perdido, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios. Lembrando que o carbono faz 4 ligações, né? Então o que está escondido é hidrogênio. Então dipirona também não pode. Aqui, benzeno não dá, cloro, nitrogênio, outro benzeno. Tem um carbono perdido aqui que tem 2 hidrogênios, também não dá para ser quiral. Fechou, então nenhum desses tem carbono quiral. Vamos olhar para esse último que sobrou. Um monte de estrutura doida aqui, mas vários hidrogênios. Ó, cada tracinho aqui são hidrogênios que estão faltando, né, na nossa representação estrutural aqui simplificada. E aí, olhando aqui, opa, tem um carbono aqui com asterisco que tem esse benzeno aqui, essa estrutura aqui, um carbono com um álcool aqui, hidrogeninho e esse treco todo aqui de ligante. 4 ligantes, bateu ali, que a gente queria, 4 ligantes, é um carbono quiral. Sendo carbono quiral, ele vai ter isômeros óticos. Então, o único que bate ali a nossa descrição é o butilbrometo de escopolamina, que também apresenta carbono quiral, consequentemente isomeria ótica. Certo? Então, com isso, pessoal, a gente chega ao fim aqui da parte de Ciências da Natureza, dos meus comentários de Química. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter falado demais, mas quis ressaltar algumas coisas importantes. Podem ajudar vocês aí na revisão para os outros vestibulares. Toda a sorte do mundo nessa etapa e abraço, até a próxima.